Olá, sou Paulo Marazzi em Caminhos do Conhecimento. Eu quero te perguntar uma coisa. Você conhece a energia dos ambientes onde você frequenta ou vive? Olá, minha gente, que alegria estar aqui com vocês no nosso bate-papo semanal. Por que eu fiz essa pergunta logo no início do vídeo? Porque todos nós, por sermos energia, por termos sensibilidade, a gente pode observar que tem certos locais que nós não nos acabamos sentindo confortáveis, A gente se sente um pouco incomodado, ou às vezes passamos mal. Inclusive quem tem sensibilidade muito aguçada percebe que alguns ambientes um pouco carregado. Enfim, vamos entender melhor o que são essas energias em todos os ambientes, não só na nossa casa, no nosso trabalho, nos locais que a gente frequenta. É importante a gente ter esse conhecimento, para a gente até poder saber lidar com essas energias. Mas antes de entrar no assunto, eu peço a todos aí que façam inscrição em nosso canal, que é muito importante a tua inscrição. Bate lá no sininho para você estar sempre atualizado com todos os vídeos, para que você seja realmente aquela pessoa, não só participante, mas também atuando bastante com todo o projeto Caminhos do Conhecimento. Legal? Então, vamos entender melhor isso. O que é essa energia? Na realidade, existem 3 tipos de energia que é importante a gente identificar. Existe uma energia chamada energia telúrica, que essa energia é uma energia que vem da Terra e já existe na Terra, por todo um processo de vivências que existiram nesse local. Então pode ter energia de animais mortos, plantas não sadias. A própria Terra, ela acaba mostrando mais aridez, ou tem um veio de água, pode acontecer de ter um veio de água. Então a energia telúrica está muito ligada à condição da Terra, ok? E isso, eu vou abrir um parênteses aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, aquelas pessoas que compram um terreno para construir uma casa, ou construir um galpão para poder fazer um trabalho. É muito importante ter conhecimento desse solo. Já eu vou dar algumas dicas de como conhecer esse solo. Legal? Tem uma outra energia também que a gente chama de miasmas e formas pensamentos. São ambientes onde existe, de repente, muita briga, muita discussão ou muita doença, pessoas que moram no local ou que convivem num local que adoecem muito. Essa situação ocorre exatamente por causa desses miasmas, dessa forma pensamento. Então, todos que entram naquele local acabam sentindo todo o processo que lá já existe, mas como uma nuvem, uma forma pensamento. Então, de repente, você chega no local, estava bem, e de repente você fica irritado, você fica incomodado. Isso por que ocorre? Porque com certeza esse local tem esse tipo de energia, uma energia muito pesada, uma energia muito densa. E eu estou para dizer que normalmente miasmas e formas mas eles acabam se instalando muito em casas velhas, casas antigas, mesmo bem conservadinha, mas uma casa aí que tenha, 30 anos, a gente há de convir que por 30 anos ou passou muita coisa dentro dessa casa, principalmente se é uma casa que é alugada, quer dizer, aluga para uma pessoa, depois aluga para uma outra pessoa, depois aluga para outra pessoa. Temos que tomar muito cuidado com isso, gente. Você aí que quer alugar um imóvel, além da preocupação numerológica que a gente já orientou aqui em vídeos passados, é fundamental você perceber se existe essa energia, se existe esse processo. De repente alguém morreu na casa, E se teve a morte, aí entra no terceiro ponto que eu ia falar, que são as energias espirituais.
que também pode estar no local. Então não só a forma pensamento, que é tudo aquilo que foi produzido ao longo do tempo, mas também aqueles espíritos extremamente materialistas ou se sentindo dono do local, eles acabam vivenciando no ambiente. É muito importante a gente definir que energia é essa. Se é uma energia telúrica, se é uma forma pensamento ou se é até mesmo espiritual, né? E como saber identificar essa energia? Como saber o que está ocorrendo nesse local? Nos tempos remotos de Cristo, isso há milhares de anos atrás, existia uma técnica usada pelos judeus, e inclusive usada por Moisés, que chamava-se rabdomancia, né? O que era rabdomancia? É aquela identificação com a varinha. Ele vai com a varinha e ele encontrava veios de água, onde se tinha veios de água para poder extrair, né, do solo, mas também essa ferramenta mostrava se o terreno era propício ou não para uma vivência, para se estabelecer no local. Olha que interessante, gente. Essa técnica é uma técnica que ainda tem pessoas que usam, né, essa varinha, muito no interior, se costuma usar ainda. Tem pessoas que têm essa sensibilidade com a varinha de encontrar veios d'água, mas também encontra essa condição, se é uma terra saudável ou não. Existe uma outra técnica que a gente chama de geobiologia. Essa já é um estudo mais avançado. Ela trabalha muito o ambiente com os seres, quer dizer, esse estudo está muito voltado ao que é o ambiente e como os seres convivem dentro desse ambiente, como é que é trabalhado esse processo no ambiente. E há situações onde realmente os seres acabam adoecendo muito, sofrendo muito, processos dolorosos, às vezes por determinado raio, uma dimensão, uma área, pode ser numa casa, como pode ser num bairro, como pode ser até mesmo numa cidade. Gente, até mesmo uma cidade. Esse estudo, geobiologia, ela permite você ter esse conhecimento mais profundo. Pode observar que tem certos locais onde uma determinada doença, ela é muito maior do que em outros locais. Por exemplo, o câncer. Tem certos locais que o câncer praticamente pega todos, porque todos, baseado na alimentação, na terra, naquele convívio, eles acabam absorvendo esse tipo de dor, de sofrimento, na questão da saúde. Existe uma outra técnica, essa mais recente, e isso muitos terapeutas usam, que é a radiestesia, né? Que é aquele pêndulo onde você vai no ambiente para perceber como está esse ambiente, como é que isso está se movimentando, como é que ele está. Então é uma técnica legal para a gente poder identificar até o nosso quarto, o nosso banheiro, a nossa cozinha, como está essa energia. E mais recente ainda, apesar de ser uma técnica milenar oriental, mas no Ocidente é conhecida aí já há algumas décadas, que é o Feng Shui. Mas o Feng Shui, na realidade, ele busca o equilíbrio, né, do local. O Feng Shui ele permite você equilibrar a energia do ambiente. Já as outras técnicas que eu acabei comentando, ela mostra uma identificação de como trabalhar, de como identificar essas situações. Tá gostando do bate-papo? Tá achando interessante? É mesmo? Então, vai aproveitando, dê a sua curtida aí, que para mim é muito importante. Esse é um assunto que eu estudei muito para poder compartilhar com vocês aqui e espero que esteja agradando. Agora, dentro de tudo isso que eu coloquei, eu fui avaliar algumas situações que ocorreu no mundo e até mesmo em locais. E a primeira que me veio, eu era um garoto quando isso ocorreu, eu me lembro muito bem do incêndio do prédio Joelma. Muitos de vocês devem lembrar, houve a morte de muitas pessoas
mas especificamente houve a morte de 13 pessoas dentro de um único local. Estavam os 13 corpos que não foram identificados, não conseguiram descobrir quem era, mas ao mesmo tempo tiveram que enterrar porque não apareceu ninguém, e com o passar do tempo, no local onde estavam enterrados essas 13 pessoas, o guardinha lá que tomava conta do cemitério, ele percebeu muito choro, muito grito, e ele estranhava. Toda noite ele estava lá passando e ele percebeu que era exatamente naquele local onde estavam os 13 corpos enterrados, né? De uma forma de fileira. E como ele já tinha um entendimento um pouquinho espiritual, o que ele fez? Numa noite, ele pegou água e jogou sobre todos aqueles túmulos. E daquele dia em diante, não houve mais nenhum grito, nenhum clamor de dor. E o mais interessante ainda, muitas pessoas, até hoje, fazem pedidos ou fazem não só pedidos, mas também agradecimentos às famosas 13 almas benditas. Então, quem ouviu falar já das 13 almas benditas é exatamente essas 13 pessoas que morreram nesse incêndio do prédio Joelma. É interessante, né, gente? Como um trabalho que eu participei, identificar uma pessoa que tinha um processo depressivo muito grande num prédio aqui em São Paulo, e a gente percebeu que foi feito exames médicos, tudo, e ninguém conseguiu descobrir o que levou uma jovem de 22 anos a entrar numa crise dessa, depressiva, e pensando o tempo todo em se matar. E ninguém entendia por quê. Uma família bem estruturada, uma condição muito boa, ela tinha um bom relacionamento com o namorado, enfim, não teria problema nenhum, mas nem ela mesma sabia identificar o que estava ocorrendo com ela. Ela mesma admitiu, não sei o que ocorre. São momentos, eu estou bem, de repente me vem essa coisa. Pois bem, a gente foi estudar esse processo e a gente percebeu que esse prédio, aonde essa moça residia, que não é coincidência, e a gente foi ver realmente que não era coincidência. O prédio novo, inclusive, gente, um prédio que tinha acho que 3 anos de construção e de habitação, já tinha ocorrido 7 suicídios. 7 suicídios nesse período de 3 anos. E todos se jogando do prédio. E aí fomos estudar mais ainda o local, e aí se descobriu que aonde foi construído esse prédio era um cemitério indígena. Gente, era um local sagrado para os indígenas, mas ninguém sabia, porque isso era coisa de muitos e muitos anos atrás. E aí, como não foi feito talvez nenhuma missa, não foi feito nenhuma consagração, não foi feito nenhum trabalho nesse sentido, então com certeza essa energia ela acabou se fomentando em todos que moravam naquele prédio. E aí depois foi desenvolvido um trabalho e foi sanado essa situação. Será que você tem alguma história para me contar nesse sentido? Se você tem, faça um comentário aí de algum ambiente ou alguma situação pitoresca que ocorreu com você dentro dessas energias, ou na energia telúrica, ou nas formas pensamentos, ou até mesmo as espirituais. Legal? Era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. A semana que vem eu estarei colocando um outro vídeo abordando esse assunto, mas de uma forma diferente, dando técnicas para vocês, para que vocês possam equilibrar a energia do seu ambiente, ok? Então, se já tem algum problema aí no seu ambiente, na sua casa, ou no seu trabalho, ou no local que você frequenta, também pode fazer o comentário, a gente vai, mas essas respostas com certeza eu vou dar na próxima semana, que eu acho que é legal a gente trabalhar, né, esse conhecimento e saber se defender, né, gente? Eu acho que é importante a gente ter essa defesa não só para nós, mas para todos aqueles que a gente ama e estão à nossa volta, ok? Então, dê a sua curtida,
Entra lá no nosso Instagram, siga lá o nosso Instagram também, faça lá os seus comentários, que também é legal, é bacana. E a semana que vem a gente vai estar nesse assunto, de como melhorar a energia. E para finalizar o vídeo, vamos à nossa mensagem da semana. Seja como fogo, saiba aquecer quem precisa, mas saiba queimar quem merece. Uma ótima semana a todos e a Namastê.